Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Jesus, o Deus homem, veio trazer a presença de Deus entre nós e veio para que vivêssemos na presença de Deus. Na primeira leitura, Acás, rei de Jerusalém, vê vacilar o seu trono devido à aproximação de exércitos inimigos. A sua primeira reação é entrar numa política de alianças humanas. Isaías, pelo contrário, propõe a resolução do problema pela confiança em Deus. Convida então o rei a pedir um sinal que confirme a assistência divina. Acás recusa a proposta. Ele diz: não tentarei o Senhor. Entretanto, ele está falando de forma hipócrita e não com verdadeiro sentimento religioso. Na verdade, Acás já tem seus planos, já tem seus projetos, seus falhos e limitados planos. Isaías insiste. Apesar da recusa do rei, Isaías diz que Deus lhe dará um sinal. A jovem está grávida e vai dar à luz um filho. E há de pôr-lhe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O sentido imediato destas palavras refere-se a Ezequias, filho de Acás, que a jovem rainha está para dar à luz. O seu nascimento nesse momento histórico é interpretado como sinal da presença salvadora de Deus em favor do seu povo aflito. Portanto, as palavras de Isaías são profecia de um futuro rei salvador. A tradição cristã, porém, sempre viu neste oráculo o anúncio profético do nascimento de Jesus, o Filho da Virgem Maria. O grande sinal de Deus para a humanidade nos foi dado por meio dela. A Virgem que concebeu do Espírito Santo e trouxe para nós Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o verdadeiro Emanuel. Ele é o Deus conosco que age na nossa vida, na nossa história pelo poder do Espírito Santo. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Deus homem que veio trazer a presença de Deus entre nós e veio para que vivêssemos na presença de Deus. Não é fantástico saber que existe um coração humano que está sempre conosco? Que existe um amigo que está sempre ao nosso lado? Não é somente Deus quem está conosco. Claro, Deus está conosco e isso já é grandioso. Mas Deus está conosco através da presença de um homem. E o que isso acrescenta? Acrescenta o fato de que ele nos entende, de que ele viveu a nossa fragilidade. Não existe sentimento, não existe angústia, não existe dor, não existe drama que ele não conheça. Você pode olhar para o céu, ou melhor, você pode olhar para dentro de si e ao ver o Deus que lá está, você pode dizer: Ele sabe pelo que eu estou passando, porque Ele passou coisas piores. Isso é lindo. Porém, meus irmãos, nós não podemos fazer como Acás. Nós não podemos mergulhar de cabeça apenas nos nossos projetos, nos nossos planos. Nós precisamos
seguir o projeto de Deus. Os nossos planos são falhos, são limitados, mas os projetos de Deus são perfeitos. O nosso Deus que se fez homem, o fez para nos compreender melhor ainda, para nos entender melhor ainda. Ele veio sentir aquilo que nós sentimos. Por isso, nós podemos ter total confiança nele. Não são as minhas vontades, os meus caprichos, os meus projetos que dão sentido à minha vida. É Deus. O que significa fazer a vontade de Deus, hein? A segunda leitura vem demonstrar que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. O autor da carta aos Hebreus releu o Salmo 39, utilizado inclusive pela liturgia desta solenidade de hoje como salmo responsorial, como se fosse uma declaração de intenções do próprio Cristo ao entrar no mundo, no momento de sua encarnação. Esta também é a atitude de obediência do povo da antiga aliança e de todo piedoso cantor do salmo. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Mas o que é que significa mesmo fazer a vontade de Deus, hein? Isso quer dizer que eu não me pertenço, que eu sou de um outro, que eu não sou dono de mim. Não são as minhas vontades, os meus projetos, os meus caprichos que dão sentido à minha vida. É Deus que dá sentido à minha vida. Por isso, com o salmista proclamemos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração a vossa lei. Assim como Deus foi ao encontro de Maria, também Ele vem ao nosso encontro. Não adianta nos escondermos. O que Deus tem para nós não pode ser para outro. É intransferível. No dia 25 de março, exatamente há 9 meses do Natal, nós deveríamos ter celebrado a liturgia da solenidade da Anunciação do Senhor realizada pelo anjo à Virgem Maria em Nazaré. Mas como estávamos em plena Semana Santa, a festa da Anunciação foi transferida para a segunda-feira após a 8ª da Páscoa, portanto, hoje. Hoje é o dia em que podemos dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A entrada de Deus neste mundo, a encarnação do Filho de Deus, aconteceu num evento quase que secreto, numa pequena casa, numa cidade chamada Nazaré. E na tradição cristã de séculos, muitos padres da igreja veem que existe uma coincidência. Sim, segundo uma antiga tradição, no mesmo dia em que o Filho de Deus entrou neste mundo, também aproximadamente 33 anos depois, ao mesmo dia, ele morreu no Calvário. Assim, o evento da encarnação e o evento da redenção coincidiram na mesma data. É isso que dizem padres da igreja como Santo Agostinho e como São Beda, o Venerável. Ou seja, existe aqui uma conjunção histórica de tal forma que a entrada do Filho de Deus neste mundo coincide com a sua saída em um círculo perfeito. Mas por que pensar que a Anunciação teria acontecido entre o final do mês de março e os primeiros dias de abril, hein? Bom, acontece que lá na terra de Jesus, esse período é o início da primavera. É a criação que obedece ao Criador. Jesus vem e vem na primavera do mundo. Jesus morre lá na cruz e é uma primavera também, porque é a primavera de nossa salvação. Veja que linda é essa antiguíssima tradição.
No mesmo dia da Anunciação, em que o anjo fala com a Virgem Maria e ela responde: Eis a serva do Senhor. Jesus, 33 anos depois, lá no Calvário, diz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. A encarnação e a redenção na cruz estão intimamente ligados. A Virgem Maria também, ela é protagonista em toda essa história de amor. Aquela que estava em Nazaré dizendo sim ao anjo, estava também aos pés da cruz, lá no Calvário, dizendo o seu sim à extrema vontade de Deus, mostrando a nós que devemos fazer o mesmo com as nossas vidas, mostrando a nós que devemos fazer com que as nossas vidas estejam alinhadas com a vontade de Deus. Que possamos tomar posse dessa realidade. Deus nos visita, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos procura nos lugares onde nos encontramos. Assim como Ele foi ao encontro de Maria, também vem ao nosso encontro. E não adianta nos escondermos. O que Deus tem para nós não pode ser dado a outro, é intransferível. Assim como Deus invadiu o cotidiano de Maria, possa Ele também invadir a nossa vida para sermos transformados como Maria foi. Que Deus, ao nos visitar, possa nos ajudar a dizer o nosso sim verdadeiro e autêntico a Ele. Eis aqui o teu servo. Eis aqui a tua serva. Faça-se em mim o que o Senhor deseja. E que neste dia em que celebramos a Anunciação do Senhor, neste dia em que celebramos o dia da encarnação, possamos nos parecer com nosso Senhor, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele veio para fazer a vontade amorosa do Pai. Eis que vem o Senhor fazer a vossa vontade. Fizestes para mim um corpo. E o Pai, ao dar ao seu filho um corpo, esse filho diz: Eu vim fazer a vossa vontade, ó Pai. E a vontade de Deus Pai foi essa morte de amor. Que possamos nós também morrermos para as nossas vontades, para os nossos caprichos, para os nossos desejos carnais e nossos projetos mundanos, e vivermos para fazer a vontade de Deus, assim como nosso Senhor o fez, assim como Maria o fez. Ela que nos ensinou a dar um sim de entrega total a Deus, tanto no dia da encarnação, no anúncio do anjo, como no dia de nossa redenção, diante da cruz do Senhor, nosso, dela, de todos, Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.